Olá. Colaboração premiada. A expressão se tornou popular a partir da Operação Lava Jato, mas existe na legislação brasileira desde a década de 90. Graças a ela, o Ministério Público pode muitas vezes chegar mais rápido aos responsáveis por crimes e escândalos. Para muitos, porém, a colaboração premiada se transformou em perigosa alternativa à apuração. Teria virado um fim em si, ao invés de ponto de partida para uma investigação. Para debater esse tema conosco aqui no Cidadania, recebemos o Procurador da República Vladimir Aras, mestre em Direito Público e professor universitário, com ampla experiência no Ministério Público Federal, na área de cooperação jurídica internacional e no combate ao crime organizado. Doutor Vladimir, obrigado pela sua presença no programa. Obrigado. Vamos começar explicando para as pessoas como é que surgiu a colaboração premiada na legislação brasileira. Muito bem, o início desse instituto no Brasil remonta aos anos 90. Ele surge no Brasil numa alteração legislativa que é feita com a inclusão desse dispositivo, desse instituto, na lei dos crimes hediondos. Mas, historicamente, nós podemos dizer que a colaboração premiada ou delação premiada, como antes se denominava, remonta, de fato, às ordenações filipinas, uma legislação que vigorou no Brasil ainda na época colonial. Era utilizado no modelo de um sistema processual penal inquisitivo, em que não havia preocupação com o direito das partes, sobretudo com o direito dos acusados no processo penal. Houve um grande intervalo, até que nos anos 90 esse instituto foi revigorado no ordenamento jurídico brasileiro e foi revigorado a partir de uma influência do direito comparado. Nós assistimos em outros países, sobretudo nos Estados Unidos e na Itália, uma evolução dessa ferramenta no intuito de aperfeiçoar a persecução criminal, a investigação de crimes graves, como crimes praticados por máfias ou associações ilícitas de tipo mafioso, desde o narcotráfico até a corrupção, passando também pelo tráfico de pessoas, entre outras modalidades delitivas, e se verificou que as tradicionais ferramentas de investigação criminal, como a prova testemunhal, como a prova documental, não eram suficientes para encontrar as evidências do funcionamento concreto e detalhado de organismos, de organizações muito fechadas, por isso que se chamam organizações mafiosas, em que se dá grande valia ao princípio do sigilo, da chamada omertá, do sigilo mafioso. E aí, então, se verificou que era importante ter alguma ferramenta que permitisse elucidar os crimes por dentro dessas organizações. E aí o Brasil passa a adotar esse modelo em linha com essas ideias que vinham de países mais avançados no processo penal moderno. Originalmente, esse instituto se chamava delação premiada e passou a se chamar colaboração premiada. O senhor mesmo é um ferrenho adversário de se chamar colaboração de delação. Por quê? Isso tem a ver com a ideia de preconceito e a necessidade de formarmos uma cultura favorável à nova justiça penal pactuada. Se nós percebermos que a colaboração premiada faz parte de um conjunto de normas que tem ligação com o que se chama de justiça negocial ou justiça negociada, nós entenderemos que aquele indivíduo que resolve fazer uma confissão e apontar aquilo que fez e, às vezes, apontar também aquilo que seus cúmplices fizeram com ele, esse indivíduo não é um traidor. Ele não é um delator, ele é efetivamente um colaborador da justiça criminal e é, mais do que isso, alguém que se dispõe a deixar o crime, muitas vezes deixar o crime, e auxiliar o Ministério Público, a polícia e, mais do que tudo, o Poder Judiciário a prover justiça, a dar a cada um o que é seu, que é uma máxima de justiça que está embutida na consciência jurídica de todos os povos. Então, se nós o consideramos a essa pessoa como um delator, nós estamos partindo de uma premissa equivocada de que ele estaria traindo alguém. A quem este indivíduo está traindo? Está traindo aos seus cúmplices, a homicidas, estupradores,
infiltradores, corruptos e traficantes, ou no momento em que ele se torna um colaborador da justiça, na verdade ele está rompendo esse vínculo vicioso, esses ficando laços do lado da sociedade. e de fato recuperando aquele laço fundamental que todos nós cidadãos devemos ter uns para com os outros, que é um vínculo ético, de confiança mútua, de convivência pacífica e um vínculo que represente o respeito às leis e em proveito do bem comum, do bem geral. O senhor é um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse modelo de colaboração premiada no Brasil, né? O senhor pode contar para a gente um pouco como é que se chegou a esse modelo do Brasil? Isso se deveu à necessidade de nós aplicarmos essa ferramenta num caso muito complexo, não este, o caso Lava Jato, que se beneficia muito da ferramenta, mas um outro caso que também teve grande repercussão na época, na primeira década do século, entre 2003 e 2006, funcionou no estado do Paraná, por coincidência, perante a Justiça Federal em Curitiba, perante o mesmo juiz Sérgio Moro, uma força-tarefa de um outro caso que dizia respeito à evasão de divisas, lavagem de dinheiro e, em alguma medida, também outros tipos de delinquência organizada, que era o caso Banestado. Era o Banco Banestado era o Banco do Estado do Paraná e ele foi usado durante o final dos anos 90, início do século XXI, como uma máquina de ocultação patrimonial e de lavagem de dinheiro para uma série de condutas ilícitas vindas de todo o Brasil. Esses crimes eram afunilados em Foz do Iguaçu e, a partir dali, o dinheiro ilícito, que era submetido a um processo de lavagem, saía do Brasil para várias praças, mas, sobretudo, para os Estados Unidos, tocando no Caribe e também, por vezes, na Suíça. E nós verificamos que esse caso era muito complexo e as ferramentas de que nós dispunhamos, então, que eram as ferramentas documentais, as provas documentais e testemunhais, eram insuficientes para que nós fizéssemos, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal também fizessem uma investigação eficiente. Então, qual foi a ideia que surgiu? A ideia de utilizar a regra pura e simples que existia, que permitia, então, a redução de pena a colaboradores, na época, então, chamados de delatores, e criar um mecanismo negocial, um mecanismo de consenso, um mecanismo de ajustes penais, baseado na negociação de acordos clausulados, em que se indicavam... Ponto a ponto. Ponto a ponto, exatamente, em que se indicavam as obrigações do Ministério Público, de um lado, as obrigações do acusado colaborador, de outro lado, e isso era submetido a um processo de checagem pelas partes, Ministério Público e Defesa, o papel importante dos advogados, e a partir do momento em que se chegava a um consenso, esse documento, esse acordo era levado à homologação judicial. Nós fizemos o primeiro acordo desse modelo em dezembro de 2003, por coincidência foi com Alberto Youssef, um dos colaboradores do caso Lava Jato, o colaborador número 2 do caso Lava Jato. Lá naquela época ele era o colaborador número 1. E, na sequência, fizemos quase 2 dezenas de acordos, o que permitiu a expansão do escopo investigativo, ampliação do número de fatos conhecidos horizontalmente e também a expansão transnacional dessa investigação, de modo que foi possível alcançar um grande grupo, um grande conjunto de fatos criminosos que levaram a série de propostas de ações penais e condenações em Curitiba. Infelizmente, muitas dessas condenações acabaram sendo prejudicadas por um outro aspecto deficiente da legislação brasileira, que é a questão da prescrição. Nós temos um regime prescricional muito favorável, muito frouxo, e isso, pela demora do julgamento dos recursos nos vários tribunais que nós temos, muitas vezes essa demora faz com que os casos prescrevam. Mas a ferramenta, do ponto de vista da investigação, funcionou muito bem. E daí que, em 2006, a então senadora Seri Schlesarenko aproveitou essa experiência, a partir, inclusive, de propostas da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, e adotou o modelo de Curitiba, esse modelo desenvolvido em Curitiba, de acordos negociados, para um projeto de lei. E aí foi, então, feito esse projeto de 2006, que foi inicialmente aprovado aqui no Senado e depois ele foi levado à Câmara dos Deputados. Houve algumas alterações e, então, em 2013, esse projeto foi finalmente votado pelo Senado Federal e se converteu na Lei 12.850, que é a lei
do crime organizado, que regulamenta precisamente, detalhadamente, o mecanismo de colaboração premiada, exatamente como era na sua origem, né? Em 2003. Em 2003, 10 anos depois. 10 anos depois nós tivemos a legislação. Então, foi uma construção que acabou sendo acoplada ao ordenamento jurídico brasileiro a partir de decisões judiciais sucessivas que iam chancelando o método, enquanto o vácuo legislativo não era complementado. Felizmente, o Congresso Nacional acabou por legislar, e essa legislação hoje é muito boa, mas, evidentemente, há algumas matérias, alguns temas, detalhes da Lei 12.850 que ainda precisam de um aperfeiçoamento legislativo. Os acordos de colaboração premiada são, como você disse, ponto a ponto. E como é que começa essa negociação? É o Ministério Público que procura o suspeito? Muitas vezes é o próprio advogado que oferece o colaborador? Essa questão é muito interessante porque ela diz respeito à técnica de colaboração premiada, porque muitas vezes as pessoas imaginam que fazer colaboração premiada é o caminho fácil. E não é o caminho fácil, é um caminho muito trabalhoso e já explico. Primeiro porque o colaborador ele não se dispõe voluntariamente a se tornar colaborador do Ministério Público ou da Polícia ou de ambos, se não há contra ele uma investigação densa, concreta, com provas efetivas de que ele tenha realmente feito algo. Para ficar mais fácil de entender. Se ele sentir que está enrascado, né? Exatamente. Se ele sentir que está tudo bem, ele vai ficar onde ele sempre esteve, na defensiva. Confiando, inclusive, nessa morosidade da justiça. Na morosidade da justiça, na impunidade do sistema judicial brasileiro, e vai dizer, não, eu vou ficar aqui e esperar para ver o que vai acontecer, que é o modelo que nós sempre vimos se dar no Brasil. Mas, quando é que nós temos um acordo de colaboração premiada? Ele tem que ser voluntário, né? Deve haver a voluntariedade do indivíduo, ele deve estar disposto a fazê-lo de livre e espontânea vontade, porque é basicamente um casamento, só que é um casamento não com a mulher que você ama, ou com o homem que você ama, mas com o Ministério Público. Um casamento de conveniência. Exatamente. Né? E às vezes o Ministério Público não é muito amado, nem é muito desejado. Mas o Ministério Público está ali como o noivo, que precisa ser conquistado. E para essa conquista é preciso que haja informações. E as informações só virão do réu colaborador ou do acusado colaborador e de seu advogado se ele estiver numa situação desconfortável. E esse desconforto resulta de quê? Resulta da percepção íntima de que essa pessoa está em risco. Se esse indivíduo não se sentir em uma situação de risco, risco probatório, risco de uma condenação, risco de passar 10, 15, 20, 30 anos na cadeia, ele não fará nada, ele ficará quieto, exercerá o seu direito fundamental, que está na Constituição, o direito ao silêncio. Então, o que é que o Ministério Público tem de fazer? O que ele cumpre fazer? Ele cumpre fazer uma investigação muito precisa e contundente contra aquele indivíduo, de modo que os fatos que são imputados a ele sejam provados sem sombra de dúvida e que aquela pessoa se sinta, portanto, encorajada a optar por esse caminho do acordo e não optar pelo outro caminho, que é o caminho de ficar em silêncio, conforme a Constituição autoriza. Então, são duas opções que o acusado tem. Permanecer em silêncio, uma garantia constitucional, que é uma garantia dos povos civilizados, e a outra opção é de obter benefícios legais, esses que o Congresso Nacional estabeleceu na lei de 2013, se esse indivíduo percebe que é mais vantajoso para ele dizer tudo o que sabe sobre o que fez e dizer tudo o que sabe sobre o que os seus comparsas, cúmplices, amigos e sócios fizeram, do que arriscar-se a uma pena muito severa, como já aconteceu no passado, em casos muito conhecidos, como, por exemplo, na ação penal 470, em que pessoas ali envolvidas tiveram a chance de fazer acordo de colaboração premiada e não o fizeram e acabaram sendo condenadas a penas muito severas pelo Supremo Tribunal Federal, como foi o caso de Marcos Valério. No caso dessas informações que ele presta, ele começa a dizer tudo o que ele sabe, mas ele tem que trazer alguma comprovação, apresentar documentos, provas? Essa é uma regra substancial da colaboração premiada e muito bem estabelecida pelo Congresso Nacional e que reflete uma prática internacional. Se nós estudarmos os modelos do direito comparado, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, mas também o que se faz em termos de acordos penais em outros países, nós verificaremos que há uma ideia muito concreta. Não basta que o indivíduo que quer ser colaborador
ou que é tido como delator, traidor nesse preconceito que se tem contra o Instituto, fale o que sabe. É preciso que, além de falar o que sabe, ele apresente elementos ou que forneça indícios, pistas, para que o Ministério Público, a partir dele próprio, com a ajuda dele próprio, ou pelos seus próprios meios, o Ministério Público e a polícia, possam confirmar o que ele diz. Então, a delação por si só, a simples narração de um fato criminoso, não serve para muita coisa. Serve, talvez, para uma história interessante na imprensa, pode servir para um comentário de bastidor qualquer, mas não serve para a justiça criminal, não serve para o Ministério Público e muito menos servirá para uma condenação criminal. Então é fundamental que, número 2, além daquele trabalho inicial que o Ministério Público deverá fazer, de fazer uma investigação criminal muito densa, que comova o indivíduo, que movimente o indivíduo, que mova a sua vontade no sentido da colaboração, é preciso também que, em seguida a essa narrativa, o indivíduo narrou, o Ministério Público deverá tentar confirmar as informações que obteve dele de forma independente, ou com provas testemunhais, ou com provas documentais, ou com escuta telefônica, ou com buscas e apreensões, ou através de mecanismos de cooperação internacional. Sem isso, a colaboração premiada morrerá em si mesma, porque há um brocardo, uma lição jurídica muito antiga, que é usada, inclusive, para a prova testemunhal. A prova testemunhal única, isolada, ela não serve para condenar. E, nesse sentido, o colaborador, quando narra um fato atribuído a outrem, ele nada mais é do que uma testemunha. E esse seu depoimento, ele isoladamente, ele não serve também para condenar ninguém. E, se isso fosse possível, seria odioso, seria contrário ao senso de justiça de qualquer ordenamento jurídico. Por isso que, pela nossa lei, e assim é a prática, só é possível condenar alguém após uma colaboração premiada se o Ministério Público conseguir dados de corroboração, confirmando aquela narrativa inicial. Se o colaborador mentir, o que acontece com ele? A mentira é um fato humano. Mentem as pessoas que não são colaboradoras, mentem as testemunhas, mentem outros sujeitos processuais. Nós temos, inclusive, no Código Penal brasileiro, a figura do falso testemunho e da falsa perícia, porque é um fato comum da vida que peritos, que são chamados em juízo, e testemunhas, inclusive a vítima também, possam mentir ao juiz, mentir às partes, né? Ou em proveito da acusação ou em proveito da defesa. Então, isso é um fato humano. É um fato humano com o qual o processo penal e o direito penal brasileiro e o direito penal dos povos civilizados está acostumado. E por isso que existem reprimendas penais para isso. Esse fenômeno, a mentira processual, também pode acontecer na colaboração premiada. Não é nenhuma novidade, porque testemunhas mentem, colaboradores também podem mentir. Se testemunhas mentem, respondem pelo crime de falso testemunho. Se colaboradores mentem, respondem por um crime que está previsto na Lei 12.850, que é um crime de falso depoimento em colaboração premiada, que resulta também na persecução criminal. E esse indivíduo pode ser condenado a uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direito, dependendo da situação. Mas, além disso, ele perde alguma das regalias do acordo? Muito bem. As consequências disso concretas para ele, além da resposta penal. Existe uma regra muito sábia nesse contexto da colaboração premiada, que é de aproveitamento das informações que foram dadas contra terceiros. Aquilo que foi fornecido contra terceiros e já foi corroborado, confirmado, ratificado por outros mecanismos. Então, fulano de tal diz... um homicida ou alguém que participa de um grupo de extermínio. Eu participei de uma execução contra fulano, de assassina contra fulano. O corpo, que não foi encontrado, está ali num terreno baldio em tal lugar e descreve esse local. A polícia vai lá e localiza o corpo. Muito bem. Isso é corroboração, né? Aquela história já está inicialmente corroborada porque a vítima foi localizada ali mesmo onde se diz. Mas, eventualmente, esse indivíduo pode suprimir a presença de alguém na cena do crime. Ele diz, fulano participou, Beltrano também, mas esquece de contar do terceiro indivíduo, esquece, entre aspas, né? Ou por medo ou no intuito realmente de protegê-lo. Então, esse indivíduo, por fazer isso, ele também sofre consequências. Por omissão também. Por omissão de informação, ou por incluir na história alguém que não deveria estar, ou por suprimir a presença de uma pessoa
falsamente que ali deveria estar na cena do crime. Isso tudo pode resultar em uma redução de benefícios ou exclusão total dos benefícios a partir de um procedimento que deve ser contraditório, ou seja, no sentido de que deve se dar ao indivíduo a oportunidade de responder à acusação que lhe é feita agora de ter mentido ou de ter ocultado a informação. A partir daí, desse diálogo processual, o juiz pode decidir se suprime os benefícios, se os reduz ou se mantém tal como inicialmente negociados. Muita gente critica a colaboração premiada porque acha que o cidadão vai lá, pratica crimes, no caso do Lava Jato, rouba milhões de reais, vai lá, entrega os colegas e vai para casa com a tornozeleira eletrônica, fica ali em casa tranquilo. Para a sociedade, o benefício da colaboração premiada às vezes não fica claro. O senhor pode explicar por que vale a pena mandar para casa um criminoso para poder prender outros? Vale a pena e vale muito a pena, porque na prática da justiça criminal brasileira, o que acontece é que ninguém é punido. E quando nós temos um acordo de colaboração premiada, outras pessoas serão punidas em troca da não punição de um ou da punição minorada desse indivíduo. Então, o que nós fazemos é trocar a punição de ninguém, essa é a regra. A regra no Brasil é a punição de ninguém. A punição menos severa para uma pessoa ou uma punição branda, em alguns casos é possível pela lei uma punição branda ou uma punição menos severa, há uma gradação pela proporcionalidade, pela intensidade da colaboração. Você pode ir de nenhuma punição até uma punição reduzida de 1/3, né? A pena máxima reduzida da 1/3 parte. Então, imaginemos alguém que sofreria uma pena de 30 anos, teria direito a uma redução de 10 anos na pena e pagaria 20. Ou uma pessoa que cumpriria 30 anos pode cumprir 10, ou não cumprir nada, dependendo da perspectiva probatória, daquilo que ele contribui. Então, na prática, nós estamos trocando, diante do cenário de impunidade que há no Brasil, a punição de ninguém pela punição de vários. Aquele indivíduo que se torna colaborador, ele jamais seria punido pelas regras convencionais do jogo. Ele jamais seria punido porque há uma série de formas de evitar a punição no Brasil, e uma delas é o aproveitamento do tempo do processo, da demora do processo devido às várias instâncias judiciais, para que os casos prescrevam. E a prescrição, como todos sabem, é a morte do direito do Estado de punir alguém. Então, mesmo que haja provas, aquela pessoa não será punida. Quando há um acordo de colaboração premiada, esse indivíduo, ainda que a pena dele seja mais branda do que a que deveria ser, ela existirá. E mais do que isso, essa redução de pena ou a eliminação dessa pena resulta na punição de 10, 20, 30, 40 e mais do que isso. Resulta muitas vezes na salvação de vidas, na preservação de vidas e na recuperação de ativos. Vou dar um exemplo muito concreto. Imaginemos aqui uma situação, esqueçamos a corrupção, porque o foco hoje da colaboração premiada é o seu uso na luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Mas ela é também usada, e não podemos esquecer disso, para luta contra o narcotráfico e para a persecução de crimes de homicídio ou estupro, por exemplo. Crimes violentos, claro. Crimes violentos, de sangue. Então, imaginemos que nós tenhamos um indivíduo que seja um terrorista ou um homicida ou um sequestrador, e esse sequestrador, que é o motorista do carro, seja preso pela polícia e haja provas concretas de que esse indivíduo, o motorista do carro que serviu como forma de capturar e levar a vítima para o esconderijo, local do cativeiro, foi localizado pela polícia e está preso. E nós temos 5 pessoas que são sequestradores, soltos, com a vítima no cativeiro. E esses 5 estão ligando, torturando a família da vítima com ligações telefônicas, pedindo dinheiro, pouco ou muito dinheiro. A polícia e o Ministério Público, então, oferecem um acordo a esse indivíduo. Diga quem são essas pessoas e onde está a vítima. E essa pessoa diz. Isso vale uma redução de pena ou vale até uma dispensa de punição em troca da vida daquela pessoa? Isso, evidentemente, qualquer pessoa de bom senso dirá que sim, né? Qualquer pessoa de bom senso dirá que sim. Então, evidentemente, é esse o exercício que nós temos que fazer. O que aconteceria se nós não tivéssemos o colaborador? Se nós não tivéssemos o colaborador número 01 do caso Lava Jato, que se chamava Paulo Roberto Costa, se não tivéssemos o colaborador número 2 do caso Lava Jato, que se chama Alberto Youssef, nós não teríamos conhecido a dimensão dos crimes de corrupção no Estado brasileiro. Nós não teríamos conhecido a dimensão da atividade de companhias brasileiras que corromperam não só no Brasil, mas em pelo menos uma dezena de países da América Latina e da África.
Nós não teríamos sabido a quantidade de dinheiro público que foi dispensado em obras públicas, rodovias, represas, usinas hidrelétricas, construções de metrô, que ou foram construídos por um preço muito mais alto do que deveriam, ou não foram construídos porque alguém ficou com dinheiro. Então, o proveito para a sociedade não se mede apenas na dimensão das penas que são aplicadas ao colaborador. Se mede, sim, na dimensão das penas que são aplicadas àquelas pessoas que são por ele acusadas e que têm a prova confirmada, se mede na dimensão das vidas que foram salvas, se mede na dimensão dos valores do erário que foram recuperados ou que foi trazido de volta e não esqueçamos daquilo que deixou de ser gasto com corrupção, porque isso interrompe também os esquemas de corrupção. Então, são esquemas que aconteciam há anos, décadas às vezes, e que são interrompidos porque alguém resolveu contar. Então, isso tudo deve ser creditado a favor do colaborador e não debitado ao que seria o delator. Na verdade, o colaborador tem um crédito para com a sociedade e deve ser assim visto como alguém que promoveu um bem para a sociedade e não alguém que deve ser visto de forma como um traidor ou como alguém que se deu bem, né? Ele não se deu bem, ele pode até ter tido uma pena menor do que ele merecia. E muitas vezes é isso mesmo, ele recebeu uma pena menor do que a que ele merecia. Mas por que a pena foi menor? Porque o proveito que ele concedeu à sociedade foi muito maior do que o que nós obteríamos se nós nos conformássemos em puni-lo a ele apenas. E só isso. Os esquemas continuariam, as vidas não seriam salvas, os homicidas estariam na rua, os estupradores continuariam estuprando, os sequestradores continuariam levando vítimas a cativeiros, terroristas continuariam explodindo bombas por aí e corruptos continuariam corrompendo. Doutor Vladimir, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você também pode nos ajudar a fazer o Cidadania. Mande suas críticas, envie uma sugestão de assunto ou de entrevistado para o programa. Ligue grátis para o Alô Senado 0800 61 2211. Mande um WhatsApp para a gente, 61 999 66 16 16. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Até o próximo Cidadania.